Leitura do sermão em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículos 13 ao 15. Porque Adão foi formado primeiro, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Contudo, ela será salva, dando luz a filhos, se continuar na fé e caridade, e santidade com sobriedade. Leitura do sermão do ministro da outrora Igreja Reformada de Genebra, o reformador João Calvino. Leitura do sermão do eminente reformador João Calvino. Um homem pode se perguntar por que Deus, pela boca de seu apóstolo, proíbe as mulheres neste lugar de ensinar, já que ele concedeu essa graça a algumas. Pois vemos que Débora não foi apenas uma profetisa, mas também governou o povo de Deus. Portanto, à primeira vista, pode parecer que há aqui alguma contradição, mas devemos fazer diferença entre a ordem comum, que Deus deseja que seja observada entre os homens como regra, e aquela que é feita de maneira extraordinária e que não é a usual. Assim, quando Deus faz uma lei que Ele deseja que cumpramos para obedecê-lo, Ele não diminui nada de sua liberdade, para que Ele não possa, ocasionalmente, trabalhar de outra forma. Sim, e de maneiras estranhas e maravilhosas. Pois não podemos sujeitar a Deus a uma lei, porque todas as leis procedem de sua vontade. Não que possamos imaginar algo em Deus, a não ser o que é certo e justo, pois é blasfêmia falar de um poder absoluto como se ele não tivesse regras. No entanto, a vontade de Deus representa uma lei, e o que ele estabelece entre nós não pode, nem pode ser prejudicial para ele, mas ele pode fazer o que lhe parecer melhor. E assim vemos como Deus pôde usar uma mulher para governar o seu povo. E deve ser notado que ele fez isso para ofender todos os homens, como se desse modo os envergonhasse, porque não havia nenhum deles adequado para ter autoridade e dignidade. Por exemplo, como se ele fizesse as pedras falarem. Isso é perverter ou mudar a ordem da natureza? Sim, certamente. E ainda assim é uma condenação que Deus impõe aos homens. Às vezes pode acontecer, seja num país ou em uma cidade, que haja tal confusão, todas as coisas, que Deus fará com que isso aconteça, mesmo por despeito, que não haja nem sabedoria nem equidade, mas tudo esteja virado de cabeça para baixo. Se o mundo mantiver a paz, todos os homens ficarem maravilhados uns aos outros, de modo que nenhum deles ouse falar, então Deus levantará algum tolo para falar. No entanto, não se deve dizer que os tolos têm astúcia para poder lucrar com isso, mas por este meio Deus zomba daqueles que parecem ou querem parecer ser sábios, porque têm a boca fechada e são mudos quando deveriam falar, e os torna como blocos de madeira, tão vazio de vida e de coração como de pedra. Portanto, Deus zomba deles e os envergonha quando abre a boca de um homem mudo para reprovar falhas e ofensas que são cometidas e que nenhum homem quer falar. Portanto, deve ser notado que naqueles dias Deus levantou Débora
para mostrar aos homens a sua preguiça, quando a igreja estava escravizada e completamente sem esperança. Mas ainda assim, não era o seu propósito mudar esta ordem comum. Esse foi um milagre para aquele tempo e que não deve prejudicar, como já mostramos. Portanto, vemos em poucas palavras que Deus não é de forma alguma contrário a si mesmo, na medida em que Ele faz uma lei para nós guardarmos e na medida em que Ele opera extraordinariamente por seu próprio poder e faz coisas que não costumam acontecer normalmente. Quanto ao que está no início do Evangelho, Ele derramou o Espírito Santo tanto sobre mulheres como sobre homens. E houve algumas que tinham o espírito de profecia. Nem isso é contra o que Paulo diz. Pois embora Deus tenha dado o dom de profecia às filhas de Filipe, elas não tinham ofício de falar na assembleia, mas Deus as usou para embelezar o Evangelho. E quando estavam na companhia de mulheres, então expunham o dom que lhes foi dado, como pode acontecer em alguma casa, onde a mulher pode ser mais sábia do que o marido em algo. Então, isso será usado para governar a família. Vemos que a casa de Nabal seria completamente destruída se não fosse pela sabedoria de Abigail. 1 Samuel 25:14. E às vezes pode acontecer. A mulher dotada de tais dons pode muito bem cumprir o que é seu dever com toda a humildade e modéstia, de modo que se houver uma falta em seu marido, ela poderá supri-la. Contudo, a ordem que Deus estabeleceu deve ser mantida. E é isso que devemos extrair desse texto. E assim concluamos que a mulher deve estar sujeita e manter-se em silêncio, como aqui indica Paulo. E, no entanto, um homem pode fazer essa pergunta, pois Paulo traz este argumento para mostrar que as mulheres não têm o encargo e o ofício de ensinar, porque são sujeitas, nem têm autoridade para falar. Por que, então, não deveria seguir-se isto, que ninguém deveria ensinar, a menos que fosse um rei ou um príncipe? Os pastores da igreja não estão sujeitos aos magistrados. No entanto, é assim que Deus os envia e lhes dá esta comissão para governar o seu povo no que diz respeito ao governo espiritual. A resposta a isso é que um homem pode muito bem ser, em um aspecto, súdito e no outro ter autoridade. À medida que vemos como Deus separou essas duas coisas, o estado do governo terreno e o governo espiritual de sua igreja. Os magistrados civis governam e sentam-se na cadeira da justiça, porque Deus lhes deu a espada para governar o seu povo. E porque os pastores e ministros são membros do corpo, devem estar sujeitos aos magistrados. No entanto, isso não diminui parte da autoridade da doutrina que eles carregam, mas que eles estão na virtude e no nome de Deus acima de toda a alteza terrena, como é dito em Jeremias: eu te designei sobre reinos e sobre todos os principados. Jeremias 1:10. Portanto, no que diz respeito aos ministros da palavra, se considerarmos as suas pessoas como homens, eles devem estar sujeitos às leis. São obrigados a obedecer os magistrados e prestar-lhes honra e reverência. Mas, ainda assim, deixo-los saber que o mestre a quem eles servem tem autoridade e é o Senhor principal de todas as criaturas, e eles falam em seu nome, e portanto a doutrina deles não está sujeita nem deve ser refreada.
por aqueles que são governantes. Mas antes observe o que Paulo diz na segunda epístola aos Coríntios, a saber, derrubar toda coisa elevada que se levante contra a majestade de nosso Senhor Jesus Cristo, e trazer cativo todo o pensamento e manter todos os apetites desordenados que não toleram obediência nem sujeição. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5. E assim, vemos que em diversos aspectos, um homem pode ser súdito e também ter autoridade. Mas no que diz respeito às mulheres, esta é a razão apresentada por Paulo, que Deus estabeleceu uma ordem que não pode de forma alguma ser quebrada e deve continuar até o fim do mundo, visto que o homem foi feito para ser a cabeça da mulher e a mulher é uma parte, por assim dizer, um acessório do homem. Devemos seguir essa ordem e todos, grandes e pequenos, devem se submeter a ela. E, no entanto, deixe-nos saber que se nos comportamos mal, se houver grande confusão não apenas em nossas casas, mas também na comunidade, sim, também no governo espiritual como na política terrena, deixe-nos saber, eu digo, que Deus nos envergonhará por meio disso e nos mostrará que não somos dignos de que Ele se sente no meio de nós como o nosso único mestre e governador, mas que Ele nos abandone completamente, como Ele diz por seu profeta Isaías, e fará que mulheres e crianças reinem. Isaías 3:3, pelo que Ele mostra que rejeitará a preeminência e não haverá nada além de total dissolução e derrubada de tudo. Quando as coisas estão assim confusas, saibamos que é a justa vingança de Deus para nos envergonhar, porque não somos dignos de tê-lo como governante entre nós. Além disso, enquanto isso, cada homem cuide de si mesmo e seja como se estivesse desperto. Sigamos o que é ensinado aqui por Paulo, a saber, que não nos esforcemos contra a ordenação de Deus. Agora vamos ver o que ele fala a seguir. Que a mulher será salva tendo filhos, para que, diz, ela permaneça na fé e na caridade, na vida santa e na modéstia. Não é sem razão que Paulo acrescenta esse conforto para amenizar este peso que as mulheres poderiam ter concebido diante daquilo que Paulo disse antes, a saber que elas, na pessoa de Eva, são a causa da queda, que é tão miserável como vemos em toda a humanidade. Somos amaldiçoados por Deus, somos filhos da ira, o diabo governa sobre nós, estamos escravos da morte eterna. Não há nada além de corrupção em nossa natureza. Para ser breve, estamos completamente perdidos. E de quem é a causa? Quem é a causa de tudo isso? As mulheres. Elas são culpadas nesse assunto. E Deus pronuncia essa sentença contra elas para fazê-las se desesperar, se tiverem algum temor, ou para apreender a ira de Deus. Mas assim como o nosso Senhor e Deus quer que as criaturas sejam humilhadas, quer que elas sejam levadas ao desespero, mas Ele sempre também lhes dá um remédio. Pois depois de derrubá-las, Ele as levanta novamente, como temos um exemplo aqui. O orgulho das mulheres foi bem condenado por Paulo, quando ele mostrou que se elas querem se gabar e se vangloriar, deveriam olhar para Eva, que foi a causa de toda a ruína e nos levou à maldição de Deus e nos subjugou à tirania de Satanás e o fez apenas por seu orgulho. E já que é assim, que as mulheres não levantem mais o nariz, pois toda a presunção delas é suficientemente derrotada aqui. No entanto, era de se temer, como eu disse, que as mulheres pudessem ficar desesperadas, ficar totalmente desanimadas,
como se Deus as excluísse completamente da salvação, como se as tornasse inadequadas para confiar nele. Portanto, Paulo acrescenta um bom remédio adequado a este propósito, dizendo que apesar do mal que veio de Eva, Deus não quer remover completamente toda a esperança das mulheres. Ele pensa que é suficiente refreá-las, que elas não se exaltem, mas se humilhem diante dele e lhes dá um meio de retornar ao estado a qual caíram. Ou seja, ele diz, se elas conhecerem seu chamado. Na verdade, Paulo estabelece uma espécie, que é a de ter filhos. Mas sob esta inclui aquilo que diz também precisamente da maldição sobre a mulher, para estar sujeita a dores. Pois sabemos que quando as mulheres concebem, elas não estão isentas de dor e problemas. Vemos quantas vezes elas estão sem gosto e elas têm muitas outras coisas ao lado. E elas sabem que dor é gerar crianças. Quando chega a hora de libertar, elas sabem de nascer, elas sabem a consequência da maldição de Deus. Já tocamos. Depois elas deverão ter cuidado, trabalho, noite e dia, para nutrir seus filhos, para que a carne que comem possa ser transformada em leite. Falo das mulheres que a amamentam. Pois Paulo não fala aqui destas belas damas que querem ser isentas da condição das mulheres, mas fala de mulheres fiéis que cumprem seu dever quando são mães, sabendo que Deus as sujeitou e aceitam isso com paciência. Então vemos que sob um tipo, Paulo admoesta as mulheres nesse lugar que se elas se submetem voluntária e pacientemente àquilo que Deus lhes ordenou e que seu estado exige isso, isso é um sacrifício aceitável a Deus. E a maldição que foi lançada sobre todas as mulheres na pessoa de Eva é, por assim dizer, removida, por Deus as recebe em seu favor e amor. No entanto, porque existem boas mães, mesmo entre as mulheres pagãs e infiéis, que se esforçam voluntariamente por suas famílias, Paulo considerou que não era suficiente estabelecer o que pode ser comum às mulheres que não têm temor de Deus e religião, mas diz que elas devem ter fé e caridade, devem viver piedosamente e ter aquela modéstia que ele já falou antes. Assim, podemos escolher boa doutrina desse texto e proveitosa para todos, tanto para homens como para mulheres, a saber, que Deus não pretende nos confundir quando coloca nossos pecados diante dos nossos olhos, mas apenas nos humilhar, vendo a presunção que de outra forma estaria em nós. Portanto, Deus deve aparar as unhas, tanto de nós, homens como mulheres, e de usar severidade contra nós, pois de outra forma seria difícil corrigir o orgulho e a altivez que há em nós. No entanto, Deus sempre apazigua o seu rigor e mistura com uma doçura para não nos desanimar. E como ele faz isso? Ao nos dar esperança, ao prometer que quaisquer que sejam os defeitos que tenhamos, ele não nos rejeitará, como vemos aqui um exemplo notável. Portanto, embora as mulheres sejam de natureza medrosa, a ponto de um homem fazê-la morrer de tristeza, se insistir nisso, colocando os pés em seus pescoços, ainda assim Paulo não lhes dá ocasião para se inquietarem e serem abatidas completamente, embora possa ser jogado na cara delas, que elas foram a ocasião da ruína total de toda a humanidade. Ainda assim ele coloca diante delas aqui a bondade de Deus, para mostrar que isso não impedirá de forma alguma a sua salvação, para que elas não se tornem obstinadas e rebeldes. Portanto, observemos bem que Paulo usa um conforto muito apropriado, na medida em que mostra às mulheres que a salvação está apresentada diante delas.
mesmo na condenação que elas sofrem pelos seus pecados. Isso é um grande assunto. Pois se Deus punisse as mulheres e depois lhes mostrasse a salvação à distância, isso seria suficiente para elas. Mas isso é ainda maior quando elas podem contemplar a bondade de Deus e a sua graça no castigo que sofrem e sentem por seus pecados. Pois, como já dissemos, porque as mulheres geram os filhos com tantos problemas, porque elas sofrem tanto sofrimento durante as dores de parto, quando são levadas para a cama, porque é tão doloroso para elas amamentar os filhos. Tudo isso vem da maldição de Deus. Ora, Paulo dá-las aqui um espelho para verem um lado contrário, ou seja, para que neste castigo possam apreender a graça de Deus. Como é que isso funciona? Se forem pacíficas, não lutando contra esse castigo que Deus enviou para a sua salvação, quando sofrem dores e angústias, quando se esforçam para amamentar seus filhos. Este é um sacrifício que Deus aceita bem e se agrada completamente. E as mulheres deveriam ficar felizes com isso, porque Deus não manifestaria sua ira pela ofensa cometida por Eva, e que ele continuaria sendo seu pai e lhes mostraria um sinal de amor paterno. Portanto, observemos que não é sem motivo que Paulo faz aqui menção expressa ao trabalho que as mulheres têm para dar aos filhos e o resto para cumprir seu dever, ou seja, governar a sua casa. Na verdade, aqueles que são escarnecedores e zombadores de Deus acharão estranhos que Paulo, falando aqui da salvação das mulheres, as leve a isso, que se quando estiverem grávidas, suportarem pacientemente suas dores e dores de parto e criar seus filhos, isso é voltar o favor de Deus. Mas o quê? Que seja suficiente para nós que o Espírito Santo, que é um juiz competente, tenha assim decretado. E, portanto, não pensemos que isso é estranho, pois embora os homens julguem os vícios e as virtudes de acordo com sua própria imaginação, é somente Deus quem deve avaliar nossas obras e dizer quanto elas valem. Deus condenou alguma coisa, então todos os elogios a isso serão em vão. Pelo contrário, aquilo que desprezamos, é isso que Deus estima e considera precioso. Como, por exemplo, o trabalho que as mulheres enfrentam na gravidez. É verdade. E para o mundo isso não tem grande preço. Mas, ainda assim, se elas têm os olhos em Deus, que Ele as sujeitou a isso, e que esses sofrimentos são vestígios do pecado de Eva, mas elas suspiram e gemem para Ele recebe tal obediência. Para resumir, devemos levar esta lição, que a obediência é melhor do que os sacrifícios do mundo. 1 Samuel 15, 22. Sim, isto não serve apenas para rechachar os escárnios e o desprezo dos profanos, daqueles que condenam a Deus, mas também para reprimir o orgulho dos hipócritas, que forjam e constroem não sei que sonhos ao se isentarem do casamento, como vemos nos papistas. Ter uma família honrada para eles é como estar em um estado poluído no mundo, e assim freiras e frades e toda a turba de cães infernais dizem: este homem é do mundo, isto é, ele é casado, este homem é da igreja, isto é, espiritual. E embora usem esse tipo de discurso, consideram o casamento uma coisa profana e suja. E é vergonhoso que um papa, esse anticristo, ouse a vomitar essa blasfêmia diabólica, que aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Romanos 8:8. Então eles dizem, é aqueles que são casados. Estes são os bons expositores das Escrituras, que saíram da caverna infernal. Mas o que nos é ensinado aqui
pela autoridade de Deus, que se freiras e frades se vangloriam de sua castidade e vivem na ociosidade e chamam isso de estado espiritual, Deus mostra que é um tipo de vida detestável e amaldiçoado. Aprendamos, portanto, que se uma mulher estiver em casa, estiver ocupada com os seus filhos, a enxugá-los, a penteá-los, a vesti-los, ou se ela os amamenta, acordada dia e noite, sofrendo frio e calor para que eles amamentem, se ela suporta isso com paciência, sabendo que é a boa designação de Deus, e Ele aprova isso, este é um sacrifício de cheiro doce para Ele. Que as feiras, portanto, permaneçam ainda em seus conventos e claustros, em seus bordéis, Satanás. Sim, eu coloquei o caso de que elas não eram prostitutas como são, sim, pior, sodomitas vis e vergonhosas, cometendo os atos tão hediondos e abomináveis que é horrível pensar. Eu digo que lá existe todo tipo de vilania. Toda a castidade que elas fingem não é nada diante de Deus em comparação com aquilo que Ele designou. Isto é, que embora pareça ser uma coisa vil, uma questão sem importância, para a mulher se esforçar para cuidar da casa, para limpar seus filhos quando eles estão vestidos, para matar pulgas e outras coisas semelhantes, embora isso seja uma coisa desprezada, sim, e que muitos nem querem olhar para isso, ainda assim, são sacrifícios que Deus aceita e recebe, como se fossem coisas de grande valor e honradas. Portanto, que as mulheres estudem esta lição dia e noite, para que, antes de tudo, possam aceitar o papel de donas de casa. E se as mulheres eram as mais negligentes do mundo, ainda há aqui matéria suficiente para despertá-las e corrigir esta ociosidade. E como? Se nos esforçarmos, serviremos a Deus e não aos homens. Novamente, quando o homem vê a sua esposa empregar-se o dia todo para cumprir seu dever, considere também para onde Deus o chamou, para que ele também, por sua parte, possa cumprir seu dever. Pois o homem não nasce para a ociosidade, nem uma mulher. Portanto, como eu disse, que as mulheres olhem para aqui, pois há ocasião suficiente para corrigir sua preguiça, quando perceberem que a questão é servir a Deus. E como? Quando elas começam a amassar, como diz o provérbio, e se aplicam ao bom uso, e não fogem da sujeição em que Deus as colocou. Pois é lutar contra Deus quando um homem não segue a sua vocação, que é a nossa verdadeira regra, isto é, aquilo que devemos fazer. É o que Deus designa a cada um de nós de acordo com o estado que Ele nos chamou. Portanto, deixemos que as mulheres tenham esse objetivo e digam: bem, embora o mundo não tenha consideração por mim, ainda assim devo me ocupar aqui, pois assim Deus me ordena. E no que toca ao primeiro, as mulheres têm de aproveitar a oportunidade de serem diligentes. E além disso, também devem considerar que quando cumprem o seu dever e executam o seu ofício, Deus as aceita bem, embora os homens desprezem. E se os homens disserem: o que é isto? Uma mulher assume o papel de dona de casa, ela gira o seu tear. É isso tudo que as mulheres podem fazer. Como de fato há muitos tolos que, quando falam dos teares femininos e cuidar de filhos, desprezam e desdenham isso. Mas então, o que diz o juiz celestial? Que ele está muito satisfeito com isso, aceita e coloca isso em sua conta. Portanto, que as mulheres aprendam a se alegrar quando cumprem seu dever, embora o mundo as despreze, que esse conforto doce adoce tudo que elas fazem, e digam:
Deus me vê aqui, e seus anjos são testemunhas suficientes de minhas ações, embora o mundo não me aprove. E é isso que as mulheres devem observar. Mas ainda assim, como eu disse, os homens, por sua vez, também devem aprender uma lição com isso. Pois as mulheres são salvas quando amamentam seus filhos com seus próprios seios, quando os enxugam e os limpam, quando se preocupam em gerá-los. Da mesma forma, os homens, quando se esforçam para nutrir suas famílias, quando eles estão em dores de parto, de acordo com o que está dito, tu viverás do suor do teu rosto, Gênesis 3,19, quando os homens, eu digo, se esforçam, cada um em seu ofício e em seu grau, e sofrem nisso, e se houver problemas com suas famílias, suportam as suas esposas e as encorajam e ajudam tanto quanto podem, pois Deus os uniu com nó inseparável. Quando são obrigados a acordar pelos filhos, e tenham cuidado com isso, para que suportem com paciência e se regozijem, Deus também abençoa o seu trabalho. E são sacrifícios agradáveis para Ele, como já mostramos. Se isso estivesse bem impresso no coração, sem dúvida, haveria uma exibição melhor no casamento do que aquela que existe agora. Mas o que? Há muito poucos que sabem o que significa servir a Deus e que agem conforme esse ponto. E que é assim quando há um casamento feito na companhia dos fiéis. Na maioria das vezes, eles cumprem tal obrigação. E algo tão solene, sabe que Deus é o principal entre nós. E que essas promessas são feitas em seu nome. Eles sabem disso? Não. Mas a maior parte deles vem para cá como bezerros e animais. Eles estão dentro do púlpito. Eles são tão bem instruídos que nem conseguem dizer o que dizem. Se falamos do ofício do marido e das esposas, eles não entendem mais do que animais. E se eles ouvem qualquer palavra pelo qual possam ser edificados, vemos que assim eles viram as costas. Não há nada além de todo tipo de frouxidão. E aqui eles são os bandos mais travessos. São os sujeitos que se tornam os mais corajosos. Portanto, quando o casamento sagrado é tão profanado, não podemos nos maravilhar se houver tão grande discórdia como vemos, e Deus se retirar. Pois quando comparamos o que está escrito aqui com o estado que vemos no mundo corrompido, temos que suspirar ainda mais e lutar para nos reunirmos sob a obediência do nosso Deus. Pois se a maior parte zomba daquilo que é mostrado por Paulo, se os homens são dados a toda dissolução e as mulheres são ociosas, procurando nada mais do que se isentar de todo o trabalho e não fazerem nada, tomemos cuidado que não sejamos como essas pessoas, mas que cada um de nós se dedique àquilo em que Deus o colocou para trabalhar. Se os bois carregam julgos quando estão acostumados, saibamos então para que fim fomos feitos. Aprendamos a suportar o jugo que Deus colocou sobre nós. Ou seja, que cada um de nós siga a sua vocação. Isto é, em suma, o que devemos compreender a respeito dessa palavra, que Paulo diz aqui, que as mulheres serão salvas ao gerarem filhos. Agora, vamos falar que ele estabelece a respeito da fé, da caridade, da santificação e da modéstia. Eu disse antes que isso foi dito para estabelecer uma diferença entre os fiéis e os pagãos, pois foram encontradas mulheres virtuosas entre os pagãos, sim, muito virtuosas, no que diz respeito à aparência externa, e muito mais do que frequentemente vemos entre aquelas que se autodenominam Igreja de Deus. E, portanto, se as mulheres cumprirem o seu dever apenas no que diz respeito ao trabalho doméstico e se preocupam com a casa, isso não é suficiente, pois há muitos, como eu disse, que não tinham religião e, no entanto, não deixaram de ter esta virtude que é louvável em relação ao mundo. Portanto, notemos que este não é o assunto mais importante, que é que as mulheres se preocupem apenas com o trabalho doméstico,
mas a fé e a caridade devem vir antes. Novamente, elas devem ser mulheres santas, ou seja, devem ser governadas pelo temor de Deus e ter o pudor de que falamos antes. Tal modéstia, eu digo, que elas não devem desejar qualquer coisa supérflua ou pompa, mas fazer conforme Paulo disse anteriormente. Este é o resumo do que está aqui estabelecido para a conclusão. Agora temos que notar que quando os pagãos e fiéis e infiéis bancavam donas de casa, eles não tinham consideração alguma por Deus. E, portanto, nunca foi levado em conta e nem merece ser chamado de virtude. Na verdade, o mundo sempre irá considerar assim, mas Deus não dá importância a isso. E por quê? Dissemos antes que se uma mulher se preocupa com os filhos, seja para gerá-los ou para amamentá-los, se submete totalmente à vontade de Deus, isso é um sacrifício. E por quê? Porque ela se humilha, sabendo que são tantos castigos pelo pecado, sabendo que, visto que Deus pronunciou tal sentença, é razoável que nenhum homem responda contra ela. E se essa obediência não ocorrer, todo o resto é só fumaça. Como, por exemplo, uma mulher que nunca foi instruída na fé e nunca recebeu nenhuma boa doutrina, de modo que pudesse fixar sua mente em Deus. É verdade que ela temerá esta ignomia, que não lhe seja apontada com o dedo, que ela não seja ridicularizada por não ser uma boa dona de casa, ou por dar qualquer mau exemplo, mas ela não estima a Deus. Então tudo isso é nada, pois de fato não deve ser considerado virtude. Portanto, observemos bem que as melhores obras que pudermos fazer não terão valor, mas Deus as reprovará se não procederem da fé, pois esta é a raiz pelo qual vem o bom fruto. E sem essa raiz não há nada além de um espetáculo que não tem firmeza. E assim devemos notar que Paulo não acrescenta aqui a palavra fé em vão, mas para nos mostrar que qualquer virtude que recomendamos não chegarão a Deus, pois não merecem nenhum elogio, a menos que sejam fundamentadas na fé e dela procedam. E depois, Paulo ter falado da fé, ele mostra as coisas que estão sempre unidas à fé e são como inseparáveis: a caridade e a santidade. Pois, como mostramos que renunciamos às abominações do mundo e nos dedicamos a Deus, não é pela fé? O que nos leva a unirmos assim como irmãos e irmãs? Não é quando sabemos que Deus nos escolheu para seus filhos? Qual também é a causa da modéstia de não sermos dados a essas loucuras do mundo? Não é porque Deus nos chamou para a herança celestial e nos mostrou que aqueles que se apegam a este mundo nunca souberam o que significa uma vida verdadeira, a verdadeira vida e salvação. Portanto, observemos que a caridade, a santidade, a modéstia procedem da fé. E, no entanto, para terminar, devemos notar também, numa palavra, que Paulo não quis aqui estabelecer méritos, como se dissesse que a causa da nossa salvação está nas boas obras, e as mulheres se salvam quando se aplicam ao seu dever. Não, pois Paulo não entra aqui na disputa se Deus estará vinculado aos homens se eles fizerem bem, se ele está obrigado a recompensá-los. Não existe aqui tal assunto, mas ele pretende apenas confortar-nos, se encorajar-nos quando nos esforçamos, para que possamos saber que Deus promete considerar aquilo que não tem valor, pela sua livre misericórdia. Portanto, tomemos nota que o significado de Paulo não era aqui manter um cálculo, como alguém dizer Deus está obrigado a nós, mas seu significado era apenas nos mostrar que tanto homens quanto mulheres devem empregar-se fielmente o que é o seu chamado e dever, visto que nosso Senhor é tão generoso e gentil que promete olhar para o que eles fazem e aprová-los, embora
não sejam dignos. Este é o significado de Paulo. E seria perverter o texto se estabelecêssemos méritos por essa passagem e justificássemos os homens pelas suas boas obras. Basta-nos, então, ter a salvação que foi comprada para nós através da misericórdia de Deus e pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que foi derramado para lavar todas as nossas imundícies e nos esforçarmos de modo corajoso, sabendo que nosso Senhor e Deus o faz para nos conduzir à salvação. Quando Ele nos conduz a isso, não se deve dizer que, portanto, merecemos, mas é o meio que Ele nos designou. Portanto, cada um de nós apresente-se a Deus e se submeta à sua ordem. Mas, entretanto, que a nossa conversa, andar, seja pacífico. Estejamos prontos para nos submeter a toda boa política, uma vez que é para nosso benefício e lucro, porque Deus a designou. Amém.